Olá, nesta aula nós vamos aprender alguns comandos de entrada, que são muito usados na linguagem BASIC. O primeiro comando de entrada que nós vamos estudar hoje é o input. O input, ele pede que você faça uma entrada via teclado. Obviamente que o input tem que estar associado a uma variável. Você vai ter que assumir o valor para esta variável que você vai dar a entrada pelo input. Então, como nós aprendemos nas aulas anteriores, a primeira coisa que nós vamos fazer é declarar as variáveis. Mas eu vou limpar o vídeo primeiro. Pronto. E agora eu vou declarar as minhas variáveis. Bom, vamos supor que eu quero uma variável chamada nome, e como o nome vai receber uma cadeia de caracteres, eu vou dizer que ela é do tipo string. E agora eu quero fazer uma entrada, input nome. O que a gente fazia antes era atribuir a cadeia de caracteres ao nome, tipo nome igual a cursos, por exemplo. Agora a gente não vai fazer isso. O valor que será associado à variável nome vai ser dado pela entrada input feita diretamente pelo teclado. Vamos executar o programa e ver o que acontece. Observe que aparece uma interrogação. Essa interrogação ela é nativa do input e ela pede que você digite alguma coisa, alguma sequência de caracteres, e quando você digitar, por exemplo, cursos, quando você der Enter, ele vai atribuir esse conjunto de caracteres cursos à variável nome. Nós podemos fazer um teste imprimindo o nome. Vamos executar o programa, vamos ver o que acontece. Note que ele pede a entrada e eu vou digitar um nome qualquer, por exemplo, Aclive. Quando eu der Enter, ele vai exibir a variável nome, mas associado à variável nome está o que eu digitei na entrada input. Então, o input é um comando nativo do QBasic que permite que você entre com determinados dados, né? Seja eles numéricos, alfanuméricos, inteiros, enfim. Vai depender do tipo de variável que você vai trabalhar. Você pode associar uma frase, uma pergunta para uma entrada. Afinal de contas, o programa que a gente fez agora é muito simples, né? Não tem entrada nenhuma. Podemos fazer isso por intermédio do print. Vamos executar. Ele pergunta, qual o seu nome? E aí eu digito meu nome. Entretanto, o input permite que você coloque uma cadeia de strings, né, dentro do próprio input, sem a necessidade do print. Então, aqui nesse caso, eu poderia fazer algo do tipo assim. Input. O texto, ponto e vírgula, nome. Vamos executar. Pronto. Interessante, né? Note que quando eu uso o ponto e vírgula, aquele sinal de interrogação aparece. Se eu colocar o sinal de interrogação aqui, teremos dois sinais de interrogação. Isso pode ser evitado ao invés de usarmos o ponto e vírgula, usarmos a vírgula. Como pode ver, essa interrogação agora foi o que eu coloquei dentro da cadeia de strings no input.
a vírgula elimina a exibição daquela interrogação nativa do próprio input. Então, no caso, vou entrar com o dado. Fácil, né? Muito bacana. Uma outra maneira de fazer entrada é através de um outro comando parecido com input. Vamos mudar o exemplo. Vamos dimensionar uma variável a como string e eu vou atribuir o valor a a uma entrada. Vejamos. Vamos imprimir assim, início, e vamos imprimir a palavra fim. Entre a palavra início e fim, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou atribuir o valor a ao input, dólar, e entre parênteses eu vou colocar o número de teclas que eu tenho que exibir, eu vou colocar o número de teclas que eu tenho que teclar, que eu tenho que apertar, para ele passar para o print seguinte. Vamos rodar. Repare que ele imprime a palavra início, e aí quando chega aqui, o programa para porque ele pede uma entrada. Essa entrada ela é do tipo alfanumérica, ela pode ser números e letras, por isso que eu tenho esse dólar aqui. E o número 1 entre parênteses significa que basta uma entrada. Basta você apertar uma tecla, qualquer tecla. Quando você apertar essa tecla será associada à variável a, e aí o programa continua imprimindo o fim. Então, apertei, o programa continua usando o fim. Eu, basicamente, muitas vezes, eu gosto de usar esse input $1 para interromper a execução do meu programa. Às vezes eu quero aguardar, né, ou interromper a execução do meu programa, então muitas vezes eu uso o input $1. Outras vezes é quando a resposta que o programa está exigindo do usuário seja uma resposta simples, do tipo sim ou não, aonde você vai apertar, digitar o S ou o N. Então, se você apertar o S, ele assume, ele atribui esse S à variável. Se você apertar o N, ele atribui o N à variável, e aí o programa continua a execução e segue o caminho que você determinou como programador. Claro que se você quiser imprimir, né, a variável, você obviamente ela vai imprimir a tecla que você apertou. Então, por exemplo, vou executar o programa. Início. Eu vou apertar a letra H. Note que ele continua a execução no fim e ele imprime o dado que foi armazenado na variável A. Nesse caso, como eu digitei o H, foi o H. Bem, se eu colocar o número 2 aqui, significa que eu tenho que apertar duas teclas. Enquanto eu não apertar as duas teclas, o programa não anda, o programa não vai dar continuidade. Então vamos executar. Por exemplo, eu vou apertar a letra C e a letra V. Note que eu precisei de digitar duas vezes no teclado para que o programa continuasse. Se entre parênteses eu colocar 20, eu vou ter que digitar 20 vezes. Isso é muito interessante se você quiser fazer uma entrada controlada. Vou mudar o exemplo aqui colocando 10, né? E vou rodar o programa e vou digitar cursos aclives, C-U-R-S-O-S, espaço A-C-L, opa, né? Parou, já deu os 10 caracteres, aí ele continua com o programa e exibe o que eu digitei. Note que essa cadeia de caracteres, curso, espaço, ACL, agora está atribuído à variável A. Bom, um outro comando importante, né, parecido com o input $1, que pode fazer uma interrupção do programa, é o sleep.
O sleep não chega a ser um comando de entrada, mas ele é muito importante para a interrupção de programa ou quando você quer dar uma pausa no programa com um determinado tempo. A sintaxe é simplesmente sleep. Quando eu apertar F5, ele vai rodar. Eu vou apertar uma tecla qualquer. Enfim. Ah, mas não exibiu nada, né? Cadê aquele print A que exibiu alguma coisa? Ué, eu não atribuí nenhum valor a A. Eu dimensionei A em cima. Mas eu não atribuí nada a A, então A não tem nada. Então quando ele imprime A, ele não imprime nada. O sleep simplesmente aguarda que você digite algo no teclado, qualquer tecla, para que você possa passar as instruções seguintes. Se o sleep vier sozinho, sem nada depois do sleep, nenhum número, ele vai aguardar um tempo infinito, igual o input $1. Mas existe a opção de você colocar números na frente do sleep. O número que vem na frente do sleep é o número de segundos que o programa será interrompido. Por exemplo, eu vou colocar o número 3. Significa que ao rodar, o programa vai imprimir início, vai aguardar 3 segundos para depois executar todos os códigos que vêm após o sleep. F5 para rodar o programa. Pronto, agora eu não vou digitar nada. 3 segundos, fim. Se você digitar 30, ele vai aguardar 30 segundos, meio minuto. Se você botar 60, ele vai aguardar 1 minuto. Aí, obviamente, o sleep vai atender a necessidade que você vai estar usando na hora da programação do seu jogo. Né? Às vezes o jogo exige que o usuário preste atenção num determinado detalhe durante 20 segundos. Então você pode usar o sleep para poder fazer isso, né? e o usuário foca numa leitura ou alguma coisa desse tipo. Um outro comando de entrada que é muito importante é o enqueDollar. Para usar o enqueDollar, eu vou usar um conjunto de comandos aqui que a gente só vai aprender depois, que é o do loop until. Eu vou dizer que todos os comandos dentro do loop vão ser executados na sequência até que o A assuma o valor espaço, ou seja, quando eu apertar a barra de espaço. Qual que é a diferença do enqueDollar para o input$? O enqueDollar não espera igual o input$. No input$, quando você chega nele, o programa para e aguarda que você tecle algo. O enqueDollar não. O enqueDollar, simplesmente o programa passa por ele. Se você pressionou alguma coisa, o enqueDollar captura. Se você não pressionou nada, o enqueDollar não vai capturar. Por isso que eu coloquei dentro de um loop, do loop. Por quê? Porque o programa, quando chega no do loop, ele fica rodando, né, constantemente. E aí você vai atribuir o A, o enqueDollar, de alguma tecla que você pressionar. Então, esse programa está constantemente, de acordo com o loop, lendo o teclado. E ele vai sair do loop, né, quando você apertar o espaço. Para eu me certificar de que realmente a coisa está funcionando, eu vou colocar dentro do loop um print, imprima o A. E vou botar o ponto e vírgula para amarrar, tá, os caracteres que eu digitar um ao lado do outro. Vou apertar F5. Pronto, não está aparecendo nada. Eu vou teclar o A. Aí ele imprimiu o A. Vou teclar o E, o R. Note que cada vez que eu vou digitando, ele vai capturando, né, o que eu estou digitando no teclado, seja no alfanumérico, seja qualquer tecla que eu botar no teclado. Porque ele está sempre dentro de um loop. Só para vocês saberem, adiantando um pouco, todo jogo funciona dentro de um loop. Ele tem que estar sempre, né, rodando dentro de um loop. E dentro desse loop é que tem as atualizações de teclado, atualizações de personagem e tal. Note que tem uma tecla que até agora eu não apertei, que foi a barra de espaço. Quando eu apertar a barra de espaço, o A vai assumir o valor espaço. Aí eu vou entrar na condição, né, mantenha no loop até que o A, né, seja espaço. Aí quando eu aperto o espaço,
nós saímos do programa. Basicamente, então, né, as rotinas de entrada mais simples que você pode trabalhar no Basic são exatamente essas. O input dólar e o incay dólar. O sleep não chega a ser uma rotina de entrada, mas eu mencionei nesta videoaula porque ela faz algo parecido com o input dólar. Bons estudos!